Livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, onde o Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, sê zeloso, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos buscar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que esteja falando conosco agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, rogamos a Ti, buscamos a Ti, Senhor. Buscamos o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, Senhor. Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada vida que aqui está, Senhor. Tu sabes, Deus, aquilo que é, Senhor, da glória, Pai, necessário para nós ouvirmos agora, Senhor. E eu te peço, então, pela Tua misericórdia, Senhor, move os meus lábios, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, ó Deus, sopra os meus ouvidos, fala aos meus ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, muda a minha mente, ó Deus, mexe nas minhas emoções agora, Senhor, para Senhor da glória, Pai, que a Tua igreja seja edificada, a Tua igreja seja, Senhor, completamente envolvida pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor da glória, Pai, ou que a Tua unção seja derramada sobre as nossas vidas agora, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, Senhor. Glorifica o Teu nome através desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Irmãos amados, essa palavra aqui parece ser uma palavra dura para a igreja, mas na verdade é uma palavra exortativa de Deus, né? Como toda palavra de Deus é exortativa, né? Ela nos alerta, ela nos ensina, mas ela nos motiva também, né? A vivermos segundo aquilo que Deus deseja. E você sabe muito bem que as sete cartas que Jesus ordenou que o apóstolo João escrevesse ali na ilha de Pátimos, né? Foram direcionadas para que nós, direcionadas às igrejas, para que nós pudéssemos conhecer, né, as diversas variações e as diversas necessidades de mudanças ou de continuidade da nossa vida como igreja, né? E nós então precisamos estar atentos, porque em algum momento da nossa vida nós podemos nos encontrar em situações parecidas com aquilo que Jesus relatou aqui. Mas é importante você, né, se atentar a alguns detalhes
preciosíssimos dessas passagens bíblicas do livro de Apocalipse, onde Jesus direcionou uma mensagem direta, mas direta à sua igreja, direta, falando como se estivesse falando aos nossos ouvidos, direcionando uma palavra, sabe, de forma clara, de forma evidente, com um alvo claríssimo, deixada por Jesus, né, como algo, né, que nós precisamos efetivamente saber. Em primeiro lugar, irmãos, todas as cartas no livro de Apocalipse, Jesus se apresenta. E Jesus se apresenta para cada igreja de uma forma diferente, né? Com uma característica diferente. E o Senhor se apresentou à igreja em Laodiceia, dizendo que Ele era a fiel testemunha e verdadeiro princípio da criação de Deus. Você sabe que Jesus foi o primeiro em tudo, né? Jesus é o primogênito de todas as coisas, né? E é o primogênito também, né? Foi o primogênito que deu a sua vida e ressuscitou, né? E nós também demos a nossa vida a Deus e vamos ressuscitar e vamos estar ao lado de Deus de forma definitiva, como o Senhor Jesus fez, de forma, né? Como sendo o primeiro, né, irmãos? E Jesus, Ele se apresentou também à igreja dizendo em todas as cartas: eu conheço as suas obras. Em todas as cartas o Senhor fala a mesma coisa, se apresenta e depois Ele diz: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. E nós não podemos negar, irmãos amados, que isso é algo de extrema importância e serve como alerta para as nossas vidas de que Deus está atento. Ainda que as pessoas achem em determinado momento das suas vidas que podem esconder determinadas coisas de Deus, ou que Deus Ele não está atentando para coisas que supostamente são pequenas, mas o nosso Deus, Ele diz claramente que Ele conhece todas as nossas obras. Isso para mim, né, é de extrema importância, porque ainda que nós estejamos fazendo coisas na nossa vida e que nós achemos algumas vezes que é loucura ou que não precisaríamos fazer, né, o nosso Deus nos conforta dizendo: eu estou conhecendo as suas obras. E a Bíblia diz que sempre haverá recompensa para as nossas obras, obras levianas e obras de fidelidade a Deus sempre terão recompensas do Senhor. Eu gosto muito de um trecho que está ali no livro de Jeremias, quando o Senhor fala, né? Repreende, né, a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos. Ainda que nós estejamos nos esforçando para sermos fiéis, ainda que nós estejamos nos esforçando para viver num mundo que é tenebroso, num mundo onde ao nosso lado existem ali as circunstâncias e as influências satânicas, motivando as pessoas a agirem segundo o curso deste mundo, e nós ainda assim permanecendo fiel, indo contra completamente esse mundo tenebroso, o Senhor fala: haverá recompensa para estas obras. Porque o Senhor está atento, observando as nossas atitudes, observando as nossas palavras, observando tudo aquilo que nós fazemos neste mundo, se honra ou não o Senhor. E essa semana que passou, faz mais ou menos uns 10 dias, Deus me falava muito a respeito de perseverança, né? Eu falava com Deus nas minhas orações e tal, e Deus me falava muito sobre perseverança, de nós persistirmos, de nós insistirmos em, né,
sermos fiéis ao Senhor, de nós insistirmos e não fraquejarmos e não estarmos ali, né, tendo sombras de variação na nossa fé e estejamos sendo fortes em Deus, fortes no Senhor, para que Ele possa efetivamente nos abençoar, nos proteger, nos guardar, né, nesse mundo que é terrível, irmãos. Não olhe para o mundo hoje, né? Não olhe para o mundo hoje e ache que ele é um modelo, porque na verdade ele é um modelo de Deus, né? Mas na verdade hoje ele é um modelo idealizado por Satanás. Porque as pessoas estão se afastando de Deus, as pessoas estão se cansando de esperar, as pessoas estão se cansando de aguardar a palavra de Deus se cumprir nas suas vidas e se cansam, né, muitas vezes porque simplesmente não agem segundo aquilo que a palavra de Deus fala. Porque só existem duas chances, né, das promessas de Deus não acontecerem na sua vida. Só tem duas chances. A primeira chance é porque não chegou a hora ainda. E a segunda chance é porque você não é digno. Porque você não é fiel. Porque você age contra a palavra, né? E se você age contra a palavra, Deus não pode te honrar. Deus não pode, né, honrar a sua vida, né? Deus não pode guardar a sua vida como Ele tanto deseja que esteja fazendo, né? Nós temos que estar atentos a isso, irmãos, porque, né, quando a gente olha para o mundo, né, e sente ali uma dor no coração, um peso no coração, vendo as pessoas cada vez mais más, cada vez mais corruptas, cada vez mais, né, levianas nas suas atitudes, a sociedade perdendo completamente os seus valores, os valores estabelecidos por Deus. Porque a sociedade, os valores da sociedade neste mundo, que não são influenciados por Deus, na verdade, são coisas que vão levar ao cativeiro, vão levar as pessoas a ficarem presas, né, àquilo que o mundo prega, né, aquilo que o mundo diz. E Laodiceia, irmãos, era uma cidade rica. Era uma cidade, né, que, né, tinha indústrias, né, principalmente ali indústria têxtil, né? Era uma cidade que tinha um rio que passava no meio da sua cidade e as águas desse rio eram águas mornas, né? E Jesus, ele pegou todas as características dessa cidade para mostrar ali uma realidade que na verdade estava acontecendo ali, porque uma grande ilusão se percebia naquela cidade. E a visão que aquelas pessoas tinham de si, ou a visão que aquelas pessoas tinham daquela comunidade, era uma visão completamente diferente da visão que Deus tinha para aquele povo, para aquela igreja que era estabelecida ali naquela cidade, né? Qual será a visão que Deus tem de você? Qual será a visão que Deus tem de você? Porque aquilo que a gente vê nem sempre é aquilo que Deus vê, né? O que será que Deus está pensando da sua vida hoje, né? Porque muitas vezes nós agimos de tal forma, né, e buscamos as coisas de tal forma nesse mundo, colocando o Senhor Deus em segundo plano ou em segundo lugar, né? E as pessoas não estão se apercebendo disso. E hoje em dia existe uma busca insana, né, insana por riquezas,
E o Senhor Deus, o Senhor Jesus falou, né? Alertou as pessoas, né, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Qual é o preço da sua alma? Né? O que você poderia, quando você se encontrar com Jesus, dar em troca da sua alma? Mas as pessoas, elas estão negligenciando Deus para viverem as riquezas, para buscarem as riquezas nesse mundo. E Jesus falou assim: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E é uma palavra, irmãos amados, que Jesus falou inequívoca. É uma palavra que demonstra uma verdade. É uma palavra, né, que nós não podemos negar aquilo que Jesus falou. Ainda que você fale assim, não é bem assim, você está errado, porque Jesus não falha. Jesus não falha. Se a sua riqueza for Deus, se a sua riqueza for as coisas santas, se a sua riqueza for o Senhor, seu coração estará ali. Seu coração estará ali. E nós não podemos perder isso de vista, né, para doutrinar a nossa vida, irmãos. Você precisa doutrinar a sua vida, porque ao nosso lado, né, Satanás está ao nosso derredor, procurando influenciar, tragar, destruir, matar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Ele está ao seu derredor. E todas as vezes, né, que ele consegue te atacar, porque ele não tem poder para te atacar, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Esta é a palavra firme e forte de Deus contra ele, né? E a nosso favor. Mas quando as brechas são estabelecidas, ele entra, porque ele observa, né? Você sabe que Deus é onisciente e Deus conhece os teus pensamentos, mas Satanás não conhece os seus pensamentos. Ele te conhece porque ele te observa. Ele te conhece porque ele olha para você e te observa, porque ele anda ao teu derredor. Vem das suas palavras, vem das suas atitudes, procurando a quem ele possa tragar. Então, irmãos, temos que, né, fazer essa análise, temos que, na verdade, estar atentos, né, para que a nossa vida espiritual seja uma vida verdadeiramente sadia e nós não erremos, ainda que nós enfrentemos muitas dificuldades. Nós temos que perseverar e nos manter fiéis ao Senhor, né? Nós temos que ser pessoas quentes, nós temos que ser pessoas, né, que não tem variação na nossa fé e nas nossas atitudes. Nós não podemos ser pessoas mornas, né, espiritualmente, ou seja, sonsas, pessoas ali, né, que vêm à igreja, não sentem nada, pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que não oram, pessoas que não buscam o Senhor. Nós temos que ser pessoas que querem Deus, né, e que aquecem o seu coração quando falam com Deus, que aquecem o seu coração quando louvam ao Senhor, que aquecem o seu coração quando ouvem a palavra do Senhor ou quando leem a palavra do Senhor e se alegram com cada palavra que Deus falou. E se alegram com cada frase que Deus falou, como Jesus falou aqui, uma mensagem poderosíssima,
uma mensagem forte para as nossas vidas. E quantas vezes Deus nos contradiz, como Jesus estava contradizendo aqui aquele povo. Ele disse assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ainda que aquela cidade fosse ali, muito famosa pela sua indústria têxtil, ainda que as pessoas estivessem vestidas, com roupas, muito boas, com roupas, muito bonitas, o Senhor enxergava ali uma nudez. Ainda que elas fossem ricas, o Senhor observava ali a pobreza espiritual. O Senhor enxergava ali que não tinham nada que tivesse valor para Deus, nada que representasse algum valor para Deus. E isso é muito triste, irmãos, quando Deus olha para uma pessoa e não vê nada, vê uma pessoa que não tem nada, na verdade é pobre, escrava, dominada, cativa. É muito triste, que o Senhor possa olhar para as pessoas e encontrar isso. E olha, irmãos, eu vou dizer para vocês que esta palavra aqui, esses termos que Jesus falou aqui, quantas vezes nós encontramos nas pessoas milionárias que são infelizes, lares destruídos, casamentos que não existem, pessoas que têm de tudo, mas não sentem prazer em nada daquilo que elas têm, porque falta a riqueza de Deus, porque falta Deus, porque falta o Senhor nas vidas. Por isso, irmãos, que o Senhor nos alertou dizendo que nós não devemos sentir inveja, daqueles que são ricos e não têm Deus, porque na verdade eles não têm nada. E olha, eu vou dizer para você assim, para uma pessoa que é muito rica, perder tudo é muito fácil. Então ela não tem nada, porque ela não controla a vida dela. Quando nós temos Deus, Deus controla a nossa vida. Deus nos alerta, Deus nos orienta, Deus nos faz seguir um caminho, que é um caminho onde todas as nossas necessidades são supridas. E como Deus é maravilhoso, irmãos, olha só. Quando Jesus falou, você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. E é interessante, irmãos, porque Laodiceia, olha só, olha como Deus, Ele fala de uma forma com que as pessoas consigam compreender completamente. Laodiceia era conhecida também por vender um colírio que era supostamente muito bom para os olhos. Então tinha uma indústria têxtil tremenda, avançada, supervalorizada, Tinha uma fábrica que fazia colírios, às vezes em pó, às vezes em pomada, às vezes em gota. Tinha um rio que passava no meio da cidade, cujas águas eram mornas. E o Senhor pegou todo esse contexto para falar àquele povo, para que eles pudessem entender, e Ele falou exatamente aquilo que era o contrário daquilo que as pessoas viviam. E quando Ele disse isso, que as pessoas eram pobres, cegas, nu, Ele deu a saída. Ele mostrou a saída. Ele disse assim: aconselho que você compre de mim ouro refinado,
ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Eu creio que nós temos aqui hoje pessoas milionárias, né? Bilionárias, né? Não é verdade, irmãos? Né? Alguém pode negar isso? Ninguém pode negar isso. Temos pessoas milionárias aqui, neste lugar, no dia de hoje, porque compraram ouro. Ouro refinado pelo fogo. Né? Compraram o ouro verdadeiro, o ouro puro, né? O ouro, né, de 100 quilates, né? Verdadeiro, né? E nós temos que valorizar isso na nossa vida, irmãos. Não se esqueça disso, sabe, irmãos? Não se esqueça da alegria de ter Deus fazendo parte da sua vida. Não esqueça disso. Não esqueça que Deus te dá paz, que Deus te dá alegria, mesmo em momentos muito difíceis. Deus consegue, sim, trazer alegria para você. Sabe? Teu Deus cuida de você, né? E o teu Deus não vai deixar com que você pereça, porque você é milionária. Você é milionário em Cristo Jesus, né? E o Senhor fala assim: compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Não é interessante, né? Não é interessante a gente ver ali o Senhor Deus invocando atitudes que nós devamos tomar para que nós efetivamente estejamos, né, do jeito que Ele deseja, para que Ele nos enxergue como Ele sempre desejou enxergar, que nós tivéssemos vestes brancas. É como aquela parábola das bodas de casamento, né? Onde o Senhor Deus, Ele, né, chamou os convidados, os escolhidos, mas eles não quiseram ir para a festa de casamento porque estavam ocupados, porque estavam querendo ganhar o mundo inteiro. Né? Um falou: não, eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que viajar, né? Não vou estar aqui nesse dia. E aí Deus ordenou, então, já que os convidados não aceitaram o convite, ordenou que o convite fosse estendido a todos que eles encontrassem pelas ruas. A todos, irmãos. A todos. Mas será que não encontraram bandidos? Será que não encontraram prostitutas? Será que não encontraram pessoas, né, com extremo pecado? Encontraram. Mas as pessoas que entraram na festa estavam vestidas de branco, demonstrando ali que essas pessoas, com um caráter completamente deteriorado, mudaram as suas vidas para se vestirem de branco, para poderem estar ali na festa de casamento, na festa das bodas, que seriam as bodas do Cordeiro. Um só não estava vestido dignamente e foi expulso da presença do Senhor daquela festa. Foi levado aonde há dor, fogo e ranger de dentes, porque não estava vestido dignamente. Portanto, não era digno de entrar na festa.
na alegria que Deus nos proporcionará. Temos que estar, irmãos, com vestes brancas. Temos que estar, irmãos, com a nossa vida, né, com a nossa vida voltada para Deus sempre, porque quando nós voltamos a nossa vida para Deus sempre e nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, nos nossos erros, né, e no nosso arrependimento, Deus vem com o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Deus derrama o sangue precioso dele porque nós aceitamos o sacrifício de sangue de Jesus, que nos possibilitou nos vestirmos de branco. Nos vestirmos de branco para podermos estar na presença de Deus. Deus ordenou a Moisés, quando instituiu ali, né, o sacerdócio, Deus ordenou, né, que as vestes do sacerdote tivessem determinadas características, toda ela, até ali o chapéu que o sacerdote deveria usar, a frase que deveria estar ali na fronte da testa do sacerdote, as cores, o tecido, quais seriam os tecidos das vestes que o sacerdote deveria vestir, e do sumo sacerdote também. E nós, sabe, irmãos, nós fomos direcionados por Deus para estarmos vestidos de branco, para estarmos vestidos segundo aquilo que Deus estabeleceu. Ou seja, a nossa vida, né, ela tem que ser voltada para Deus, o nosso coração tem que ser puro, ainda que nós sejamos pecadores, ainda que nós, né, dependamos da misericórdia de Deus, o nosso coração tem que ser puro, o nosso coração tem que ser voltado para Deus, ainda que em determinado momento, né, determinadas pessoas possam falar palavras, né, que não são aquelas que Deus gostaria que falassem, mas o coração não pode estar dizendo aquela palavra. Da nossa boca não pode sair palavra de bênção e palavra de maldição, conforme o Senhor nos orientou. Da nossa boca, né, sai palavras de bênção, sai palavras de conforto, saem palavras de exortação, porque esta é a obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou que o dom de profecia serve para exortar e para alegrar, e não para entristecer e condenar. Ou seja, a obra do Espírito Santo de Deus em nós nos motiva a sermos pessoas que abençoam, que exortam, pessoas que motivam, pessoas que alertam, pessoas que mostram a verdade, mas jamais amaldiçoam ou condenam uma pessoa ao inferno. Você pode condenar uma atitude que vai contra a palavra, mas você não pode condenar uma pessoa ao inferno, simplesmente porque você não tem autoridade para isso. Jesus não deu autoridade para isso. Jesus nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Jesus nos deu autoridade para expulsarmos demônio. Jesus nos deu autoridade para curarmos o enfermo. Mas Jesus não nos deu autoridade para julgar as pessoas. Porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que vai julgar as pessoas é a palavra dele. Aquilo que vai julgar as pessoas é a palavra dele. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Porque já existe a palavra, conforme Deus disse, que vai julgar as pessoas. Por que Jesus falou dessa forma? Porque nós já estamos condenados. Toda a humanidade já está condenada. Então, se já estavam condenadas, o juízo de Deus já estava estabelecido, precisava de um Salvador. Precisava de um Salvador. Porque a condenação já estava estabelecida.
e assim como está estabelecida. Sem o Salvador não há salvação. Sem o Salvador não há como as pessoas viverem Deus conforme Deus deseja. Você compreende tudo isso, irmãos? Que Jesus, Ele sim vai estabelecer juízo, mas por causa da palavra dEle. Assim como Ele disse aqui, nesta palavra, Ele disse aqui, olha, vocês, vocês não têm nada. Vocês não têm nada, vocês têm que mudar. Vocês têm que comprar ouro refinado ao fogo. Vocês têm que vestir vestes brancas. Vocês têm que ungir com colírio os olhos de vocês para que vocês possam ver. Ou seja, tudo aquilo que era supostamente verdade na vida daquelas pessoas era na verdade uma grande mentira. Era uma grande mentira, porque tudo aquilo que estava estabelecido sobre aquela igreja era algo que faltava Deus. A visão daquilo que Deus desejava não estava presente ali. Portanto, eram pobres, cegos e nus. E o Senhor fala assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Olha a mensagem para a igreja, irmãos. Olha as palavras de Jesus: arrependa-se. Eu quero te salvar. Arrependa-se. Eu quero mudar a sua história. Arrependa-se. Eu quero fazer coisas novas. Arrependa-se. Arrependa-se. Olha a palavra que Jesus disse. E olha, irmão, ser repreendido por Deus é algo preciosíssimo. É algo preciosíssimo para as nossas vidas. Sermos repreendidos pelo Senhor é algo que as pessoas deveriam ter alegria de ver Deus mostrando aquilo que deve ser modificado, porque aí haverá bênção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Na verdade, irmãos, o que Jesus quer é que as pessoas estejam ouvindo a sua voz. É que as pessoas estejam ouvindo o seu chamado. É isso que Jesus quer. Que as pessoas estejam dando crédito a Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Tudo aquilo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. E agora as pessoas só têm que o quê? Vivenciar aquilo que Ele falou e dar crédito a Ele. Ele já fez aqui tudo o que era necessário para que nós pudéssemos viver Deus. Tudo que é necessário. Por isso que o poder da palavra é tremendo, irmãos, porque tudo aquilo que uma pessoa que está perdida precisa é da palavra. Porque mostra aquilo que Jesus já fez. É o suficiente. É o suficiente para as pessoas se converterem. É o suficiente para as pessoas viverem as coisas de Deus. Jesus é suficiente para dar salvação. Jesus é suficiente para nos ligar a Deus novamente. Jesus é suficiente para nos proteger contra o mal, para nos dar ali poder contra o mal. Jesus é suficiente e Ele já deixou isso escrito para nós. Toda a mensagem que Jesus deixou para a igreja é uma mensagem impactante demais para o mundo espiritual. Terrível para o inferno. Porque Jesus, Ele lançou palavras sobre a sua igreja de tanto poder e autoridade que ninguém pode resistir àquele que está em Cristo Jesus.
quando o poder e a autoridade das pessoas são exercidas. Mas as pessoas não têm fé, irmãos. Falta fé. Falta fé para a pessoa vencer o mal. Falta fé para a pessoa, num momento de grande dificuldade, num momento de grande medo, exercer o papel que Jesus determinou na sua palavra. Falta fé. Aí talvez você fale assim, não, mas eu tenho fé. Você vai provar a sua fé, você só vai saber se você tem fé mesmo quando você tiver que usar a sua fé num momento de grande dificuldade. Aí você vai saber se você tem fé mesmo. Num momento de grande dificuldade, como você vai agir? Se a sua fé vai ser demonstrada mesmo ou se você vai fraquejar, terrivelmente na sua fé. Lembrando você que ter fé não é acreditar que Jesus existe, que Deus existe. Ter fé é acreditar na palavra, é acreditar na palavra de Deus. Ter fé é acreditar naquilo que Jesus falou e usar, segundo aquilo que Jesus falou. Agir segundo aquilo que Deus falou. Você lembra as palavras que Deus disse a Josué? Ser forte e corajoso, não se aparte da palavra da minha lei, nela você medite de dia e de noite. Eu não te abandonarei e eu não te deixarei. Se eu fosse Josué, eu pegaria essa palavra aí e seria como Josué. E seria como Josué, como ele foi, conquistador. Enfrentou batalhas, aquele povo terrível, o povo de Israel, continuava terrível, Moisés morreu, continuou terrível. Mesmo assim, Josué foi e ia, cidade por cidade, nação por nação, ele foi conquistando, para Deus fazer cumprir a sua palavra e estabelecer a nação de Israel. Deus podia matar todo mundo, mandar um monte de raio lá, matar todo mundo e o povo só entrar. Mas ele mandou Josué para lutar, para que o povo pudesse ver que através de Deus tudo é possível. Através de Deus tudo é possível. Sabe, irmãos, você que me ouve hoje, acenda o pavio da sua fé. Não ache que porque você acredita em Jesus, acredite em Deus, é suficiente. Não. Tem que eu pegar a palavra e falar, porque Deus diz assim, eu vou fazer. Porque Deus disse que era assim, então eu vou fazer. Para que o inferno seja abalado, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Através da sua vida. Ninguém é perfeito, mas na nossa imperfeição, nós temos que buscar nos aperfeiçoar em Deus. Se a sua fé é fraca, busque fortalecer a sua fé. Não se conforme com isso, com uma fé fraca. Não se conforme em você ser fraco, porque se a sua fé é fraca, você é fraco. Você é fraco, está à mercê de Satanás. Quando Satanás vier sobre a sua vida, sem fé, você não vai conseguir vencer, porque você vai precisar usar do poder da palavra
você vai precisar usar do poder, né, daquilo que Deus te deu de autoridade. Se você se acha incapaz, se você acha que a tua fé te incapacita, melhor dizendo, é melhor você clamar a Deus, é melhor você ler mais a Bíblia, é melhor você não se conformar com essa situação e falar: Senhor, eu quero ser diferente. Fala para Deus: eu quero ser diferente, Senhor. Agora, falar para Deus: eu quero ser diferente, e não fazer nada, né? Imagina Josué falando para Deus: Senhor, eu quero ser corajoso. Deus falou para ele: seja corajoso. Ele falou: Senhor, eu quero ser corajoso, mas eu não tenho coragem. Não tem sentido, irmãos. Ele foi corajoso porque ele acreditou em Deus. Era o que Deus pedia para ele. Seja corajoso, não te abandonarei, estarei contigo. E é assim que Deus deseja que nós sejamos também, corajosos, porque nós temos que ser conquistadores, porque nós temos que ser pessoas, né, que não olham as dificuldades da luta, mas avançam sobre a luta para vencer a luta. Para vencer a luta. Porque depois da luta, irmãos, vem a alegria. Depois da luta vem a alegria, né? E eu sei disso. Eu estava vindo para a igreja hoje e aí eu pensei assim: puxa vida, né? Passamos aí alguns dias sem carro, muita dificuldade por causa disso, né? Mas passou. A gente estava ali. Passou. Acabou. Passou. E Deus ainda fez com que o milagre acontecesse. E é assim nossa luta, irmãos. Quando passar, você vai olhar para trás e vai falar assim: puxa vida, passou. A dificuldade que você tem hoje, uma hora vai parar, uma hora vai acabar. E você vai se alegrar no Senhor. E vai dizer: passou. E você vai viver uma nova história a partir daquele momento. Quando acabar a luta, é uma nova história. É uma nova história. Né? E porque você superou, porque você, né, persistiu, isso acontece. Isso acontece. Então que você esteja atento a isso, né? Quando você se vê morno, cuidado, né? Cuidado, né? Quando você for comer alguma comida assim, ela não estiver quentinha, estiver meia morna, você fala: não, 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 morna não, morna não. Que seja assim a tua lembrança. Quando você se pegar morno, você lute e você mude para a glória de Deus, né? Fique de pé, irmãos, vamos orar.